Olá, eu estou oficialmente parando de atender e cancelando todas as minhas consultas do mês de março. Eu queria gravar um vídeo explicando sobre isso, sobre coronavírus e sobre que cuidados eu acho que os terapeutas deveriam ter, e nós vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá, eu sou Fernando Aires, eu sou terapeuta. Eu não sei quantos de vocês já conheciam o canal e quantos de vocês chegaram através de indicações. Esse vídeo vai ser espalhado por alguns amigos e pode ser que ele atinja pessoas que não conheciam o canal. Esse vídeo não vai ser monetizado, os temas corona estão evitados de ser monetizados, né? O YouTube está bloqueando as monetizações de vídeos sobre o coronavírus aqui no YouTube, com o objetivo de impedir disseminação de notícias falsas e de um monte de coisas. Eu sou um terapeuta, eu não sou um epidemiologista, então, portanto, o que eu estou falando, eu não estou falando baseado em mim, eu estou falando baseado em informações. A gente tem algumas coisas a falar sobre isso, eu queria particularmente falar 3 coisas. A primeira é porque eu não vou mais atender e porque eu acho que as pessoas deveriam evitar ao máximo os atendimentos nesse período. Eu tenho uma condição muito particular, 2 na verdade. Uma é que eu sou de São Paulo, onde foi o epicentro da expansão do vírus aqui no Brasil. Eu estou na cidade de São Paulo, então afeta muito diretamente a mim. Segundo, que além de terapeuta, eu sou professor universitário. A universidade onde eu leciono, a partir de hoje, 16 de março, está com as aulas suspensas e todas as atividades presenciais suspensas. Tem um comitê da crise estabelecido e mesmo essas pessoas estão se reunindo por trabalho remoto. Então, ou seja, não existe nada presencial acontecendo na universidade nesse momento, e tudo isso por conta do vírus. A gente teve 3 casos suspeitos, a gente está com um professor, pelo menos, onde é o meu melhor conhecimento, com suspeita. Aparentemente tem um caso confirmado, mas isso foi uma conversa de corredor, não foi uma divulgação oficial, então não sei o quanto isso é telefone sem fio. Eu tenho certeza que ninguém teria feito por má fé, mas telefone sem fio acontece, as pessoas ouvem uma coisa e interpretam outra. Além disso, porque na universidade eu tenho relativamente pouca influência nesse sentido, eu só pude acatar e ficar pelo menos aliviado que as pessoas entenderam a gravidade desse negócio, mesmo que tenha demorado um pouquinho, todo mundo entendeu, e de fato suspenderam as aulas. Além disso, eu tenho a minha atuação como terapeuta, na qual a minha interferência é muito maior, o consultório é meu e eu posso determinar. Eu já vinha de um processo de dificuldade de falar com as pessoas, porque semana passada eu e minha esposa, em momentos diferentes, pegamos uma virose não relacionada, passamos madrugada, acordado, foi uma virose que pegou a família inteira. Não tem nada a ver com corona, os sintomas são completamente outros, mas isso já prejudicou um pouco as comunicações. E eu passei esse final de semana me comunicando com todo mundo que eu tinha agendado no mês de março e cancelando os atendimentos. Eu não acho que todo mundo deveria necessariamente fazer isso. Eu estou dizendo o que eu fiz, tá? Porque eu não acho? Porque eu acho que tem casos diferentes de gravidade, casos diferentes até de acompanhamento. Eu, por exemplo, não teria cancelado atendimentos se eu estivesse tratando um caso de vícios, que a pessoa está no meio do processo e que ela vai ficar confinada em casa, sei lá, vício em pornografia, né? E a pessoa fica confinada em casa esperando. Eu acho que ela precisava de um acompanhamento. Eu também faço atendimentos via Skype e eu tenho priorizado que as pessoas que eu estou falando façam algum atendimento via Skype. Não tem a mesma estrutura de uma sessão formal, mas de alguma forma pode ajudar algumas pessoas a terem alguns resultados. E tem o seu valor, tem a sua eficácia. Eu já discuti isso aqui com o Ricardo Reis num vídeo e tal. E eu passei esse final de semana conversando com todo mundo que eu conheço, respeito e admiro na hipnose. Todo mundo que tive acesso, acho que uma outra pessoa eu acabei esquecendo de mandar mensagem, mas não por falta de carinho. E a conclusão que eu cheguei de cara é a seguinte: se você for precisar atender, alguns cuidados que você deveria ter. Primeiro cuidado, higienização constante básica, né? Todo mundo fala sobre a importância de lavar as mãos, e espantoso como mesmo num país como o Brasil, que a gente é considerado o povo mais limpo do mundo, a gente não sabe muito bem lavar as mãos necessariamente. Então, aprender a lavar as mãos e lavar as mãos de fato, uma regrinha de padeiro que tem feito é que lave as mãos por 20 segundos, né? Ou lave as mãos como se você tivesse cumprimentado seu pior inimigo, ou qualquer coisa assim. Lave as mãos
bem os meios dos dedos, atrás, à frente, o tempo todo. Saí da rua, fui até um local público, a hora que eu cheguei em um local privado, antes de qualquer coisa, antes de cumprimentar ninguém, lave as mãos. Além disso, isso ajuda a proliferação do vírus e a evitar que o vírus contagie em você, porque o vírus entra por mucosa, então a gente encosta no olho, a gente coça, a gente põe o dedo na boca, põe o dedo, enfim, a gente se coça e se encosta o tempo todo. Olha aqui eu me encostando, né? Mas eu estou dentro de casa e eu lavei a mão hoje de manhã porque já virou quase uma rotina, apesar de eu não ter saído de casa ainda hoje e eu estou meio quarantinado em casa. Então a primeira coisa é lavem as mãos, aprendam a lavar as mãos, cuidem-se. Álcool gel o tempo todo. Tá? Já falarei sobre notícias falsas e sobre o perigo das notícias falsas. Vinagre não é um bom substituto para álcool gel, na opinião de ninguém que tenha relevância sobre isso. Não caiam em notícias falsas de WhatsApp dizendo que o álcool gel faz isso, faz aquilo. O álcool gel é a ferramenta para tal. Álcool gel o tempo todo e no consultório me parece mandatório que você passe álcool gel na frente do seu cliente depois dele chegar, antes de cumprimentá-lo. Por quê? Porque você demonstra para ele que você está cuidando dele. Tá? Então, os terapeutas em geral façam isso, ofereçam álcool gel para os seus clientes. E evite encostá-los. Cumprimentos à distância. Eu tenho feito algumas brincadeiras com alguns amigos meus. Para uns a gente faz o sinal lá do Spock, do Star Trek, né, do Jornada das Estrelas. Outros a gente cumprimenta tocando o pezinho, né? Você encosta o pé no outro, assim e tal. São formas de você cumprimentar as pessoas, demonstrar algum afeto sem necessariamente encostar nelas. Encostar nas pessoas pode proliferar contágio. Tá? Isso é muito sério e muito verdadeiro. E aí uma das coisas que as pessoas têm me falado é assim, mas eu não faço parte do grupo de risco, mas eu tenho uma saúde de ferro. E é verdade que a maior parte dos terapeutas tem uma saúde melhor que a população média. A gente se cuida mais da nossa saúde porque a gente entende melhor qual é essa questão da saúde. O problema é que a gente se torna vetor. Eu posso passar pelo coronavírus inteiro, eu posso estar infectado, porque afinal de contas eu estava numa universidade até quinta-feira passada, e eu tenho atendido clientes e antes disso e tal, e eu não vou estar, não vou nem perceber que eu estou contaminado, porque afinal de contas para mim vai ser só um resfriado, às vezes nem isso. Isso é questão da nossa saúde pessoal. No entanto, a gente é um vetor de contágio para outras pessoas. Eu saio de casa, na porta da minha casa tem uma senhora de idade, né? Na rua tem pessoas que estão fazendo tratamento de quimioterapia, olha quantas coisas podem acontecer e podem influenciar isso, né? Então, cuidado não só com você, porque às vezes a gente realmente vai só pegar uma gripe e resolver isso. Cuidado com as pessoas do nosso convívio, porque quando a gente se contagia, a gente corre o risco de transmitir isso para mais pessoas. Então, muito cuidado. Segunda coisa, evitem a disseminação de notícias falsas e principalmente de promessas falsas e crenças, desculpe falar, idiotadas sobre terapia. A quantidade de pessoas que têm divulgado coisas dizendo que das coisas mais idiotas do tipo, é uma conspiração e na verdade esse vírus não existe, até coisas muitas vezes bem intencionadas que dizem, olha, se você comer inhame, você melhora. Isso não faz sentido nenhum. Em particular, terapeutas que acreditam e que querem forçar a ideia de poder da mente. O poder da mente não resolve a gente das questões fisiológicas. O coronavírus é um vírus que o nosso corpo não conhece, não está acostumado, não sabe se defender. É uma cepa nova de um vírus de gripe. Então ele entra no nosso corpo e a gente não sabe se proteger ainda. A gente está aprendendo a lidar com isso. Isso é normal. Não vá dizer que se você não pensar nisso, isso não vai acontecer. Isso é irresponsável, isso é desonesto, isso é falta de caráter. Você precisa cuidar das pessoas à sua volta. Muitas vezes nós terapeutas somos figuras de autoridade. Se as pessoas começam a falar isso e começam a acreditar por causa disso e param de se cuidar por causa disso, é um problema grave, tá? Nós terapeutas em particular, se formos fazer algum atendimento, alguma coisa, somos profissionais de saúde. O ideal é que nós tivéssemos o uso de máscaras para fazer um melhor atendimento. Claro, as máscaras sumiram do mercado e as máscaras de farmácia, daquelas mais comuns, de uma camadinha só,
tem eficácia muito pequena. Além disso, as pessoas em geral não sabem colocar máscaras. Isso não é culpa de ninguém. Ninguém foi ensinado a colocar máscaras de um jeito correto. Eu mesmo tenho dúvida se eu sei. Eu li um monte de coisa, ouvi um monte de gente falando, vi várias demonstrações e tal, mas ainda assim não tenho certeza, porque eu nunca fui treinado, nunca coloquei do lado de um profissional que me disse, olha que legal, você fez certinho. Sabe, as coisas que a gente aprende na escola, que tem alguém dizendo, olha, você fez direitinho, parabéns. A gente não é ensinado a fazer esse tipo de coisa. Então, usem máscara se possível, eu acho que é uma própria demonstração de cuidado para com o outro e para conosco, mas muito cuidado. Durante as sessões, toquem menos ainda nas pessoas. É uma boa oportunidade para você deixar de lado crenças equivocadíssimas sobre o efeito de certos toques nas pessoas. Vou dar um exemplo singelo até da hipnose. Tem gente na hipnose que fica preocupada com o boink. O boink é o encostar o dedo na testa da pessoa durante o processo, fazendo assim. Tem gente que fica preocupada com como é que isso funciona, qual é o efeito disso e tal. Não tem eficácia nenhuma, é só uma sugestão que está sendo aplicada e a pessoa aceita porque aquilo tem cara de hipnose, aquilo tem cara. Agora não precisa encostar na testa das pessoas, não precisa encostar na mão das pessoas, não precisa encostar no pulso das pessoas. Mas e o teste do pulso? Faz a distância, como a gente faz o Dave Elman à distância. Não tem problema, pode fazer em locais diferentes. Então, cuidado com essa desinformação. E aí, uma coisa importante, para não ter desinformação, o que você faz? Pesquise e estuda. A gente tem um privilégio de estar, claro que é um privilégio em meio a uma pandemia, né? Então não é necessariamente uma coisa positiva, mas a gente mora na mesma cidade que uma das pessoas que mais conhece sobre epidemiologia no mundo, que é o Attilay Amarino, que tem se dedicado, porque a profissão dele é essa, de divulgador científico, a fazer vídeos sistematicamente sobre o corona. Como eu falei, os vídeos no YouTube não são monetizados, ele está fazendo os vídeos sem monetização, mas ele tem feito vídeos periódicos, ele tem um grupo de Telegram com acompanhamento diário. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo de como vocês podem chegar e obter mais informações confiáveis. Cuidado com informações de WhatsApp, o doutor fulano de tal disse que, o doutor falou que não sei o que, o médico não sei de onde falou. Cuidado com esse tipo de informação. Não é momento de disseminar notícias falsas. Tem a fonte brilhante do Átila. O Drauzio Varela tem feito um trabalho extraordinário em divulgar questões relacionadas à saúde e ao coronavírus, e ele fez acompanhamento de pessoas em situações insalubres, né, por conta do trabalho dele em hospitais, então ele entende bastante desse tipo de coisa. Apesar de ser um médico, normalmente médicos entendem menos de epidemiologia do que biólogos, do que, enfim, pessoal farmacêuticos, né, pessoas que trabalham mais diretamente com isso. Ele entende bastante pelo trabalho dele, pela experiência dele. São pessoas que podem ser confiáveis e podem ser utilizáveis, o resto com muita parcimônia. Tem gente divulgando que o vírus não vai pegar no Brasil porque ele não sobrevive a mais de 26 graus. Olha a bobagem disso, teu corpo tem 36 graus e ele sobrevive no seu corpo. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado com frequentar locais. Eu sei, todo mundo está cuidando da saúde. Faz 2 semanas que eu não vou na academia. Tomem cuidado com isso. Acho que de segunda parte é isso. E obtenham informações fidedignas e confiáveis. Esse grupo em particular do Telegram do Átila, o Átila tem gravado videozinhos curtos que estão em formato para você divulgar no WhatsApp. Eles são muito úteis para você divulgar para os seus clientes, para as pessoas que te perguntarem coisas. Você é uma figura de autoridade, muitas vezes as pessoas vão te procurar buscando essa ajuda. Terceira coisa, evitem ao máximo aglomerações. O Campeonato Paulista está decidindo hoje, acabou de sair na CBN se vai parar ou não. As escolas estão fechando, os eventos Master, a NBA fechou, a Champions League fechou. Não vai fazer um curso de hipnose. Né? Não é o momento de fazer um evento com 30, 40 pessoas juntas. A gente tem falado isso para cerimônias religiosas, né, de evitarem ao máximo as cerimônias religiosas e fazerem essas atividades religiosas em casa, essas orações e tal. Eu tenho feito minhas práticas em casa e é importante que você faça isso com as outras pessoas. Tem gente marcando hipnose de rua. Eu não vou dizer para você faça, não faça, mas olha o risco que você corre. Se você realmente gosta de pessoas, se você realmente está em terapia para ajudar pessoas e melhorar pessoas, talvez você devesse pensar agora no que é melhor para as pessoas. Uma coisa importante é
Lembra disso, você não se protege para não pegar o vírus, você se protege para não ser um vetor de disseminação do vírus. É sobre os outros e sobre o cuidado para com os outros. Se você não gosta de gente, tudo bem, não tem problema nenhum. Talvez, como diz o Alberto Delisla, você devia vender fraldas e não ser terapeuta. Eu queria agradecer imensamente as pessoas que responderam esse final de semana para mim, com orientações. Eu não vou citar o nome de todo mundo porque eu vou esquecer as pessoas que me ajudaram e foi gente pra caramba. Eu conversei com um monte de gente, eu mandei mensagem para todo mundo que eu ia lembrando, todo mundo que tinha me mandado uma mensagem por outro assunto, eu fui comentando entre um cancelamento e outro com os meus clientes, eu fui conversando com essas pessoas e fui clarificando essas ideias e fui entendendo melhor onde é que estão os preconceitos, onde é que estão os receios, onde é que estão os equívocos dentro da comunidade. Não é uma crítica dizer que a pessoa não está errada só porque ela comete um ato equivocado, ela tem um monte de coisas boas, mas as pessoas não entendiam em alguns níveis e outras entendiam e também estavam preocupadas com outras coisas e algumas até mesmo me deram alguns insights adicionais de coisas que eu não tinha pensado, de problemas relacionados a isso. Espalhem esse vídeo para a maior parte das pessoas. Como eu disse, nenhum vídeo sobre corona vai ser monetizado. Eu vou colocar corona no título. O objetivo do YouTube é evitar a disseminação de fake news e de notícias espalhafatosas. Eu vou colocar corona no título, eu vou pedir para vocês divulgarem para a maior parte das pessoas, eu vou colocar os links. Acompanhem o canal do Átila, acompanhem os vídeos do Drauzio Varela sobre isso. Cuidado com as notícias de WhatsApp. Informem e eduquem as pessoas à nossa volta. Os resultados que têm se mostrado no mundo, em países em que o vírus já está mais consolidado, têm mostrado que a diferença na educação das pessoas e no cuidado delas, na capacidade de isolamento e na rapidez de reação tem sido determinante para se a pandemia tem impactos ou não. Um exemplo bastante negativo, todo mundo sabe que é a Itália, né? Os Estados Unidos estão indo exatamente pelo mesmo caminho e os Estados Unidos têm problemas adicionais com o sistema de saúde deles e tal. Mas enfim, aí essa é uma discussão que nos vídeos do Átila vai ter, por exemplo. Devo até deixar algum vídeo aqui com algum comentário. E o exemplo positivo é a Coreia do Sul, que tem tantos casos e está cuidando tão melhor do que a Itália, a ponto da crise estar passando sem que tenha sofrido um impacto grande nas pessoas. A Coreia do Sul não é um país livre de problemas, todo mundo viu Parasita aí, que ganhou o Oscar esse ano, sabe que tem lá seus problemas meio sérios, né, de pessoas que moram no subsolo e tal. Mas é um país que aprendeu a controlar e aprendeu a cuidar disso. E foi com cuidado, e foi com responsabilidade, e foi com educação, e aprendendo o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. Divulguem esse vídeo para mais pessoas. Escrevam aqui comentários adicionais de coisas que a gente sabe de verdade sobre essa pandemia e como melhor cuidar delas, coisas que eu certamente esqueci de falar. Principalmente, coloquem isso em prática na vida de vocês. É um pedido, é um apelo às pessoas que, de fato, estão preocupadas em cuidar dos outros. A gente tem trabalho demais. Quanto mais a gente se ajudar, melhor para todo mundo. Um grande abraço, à distância e até breve. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like. Se quer ter mais informações sobre como você pode melhorar a sua vida, aprender mais sobre a sua mente, como você pode ter uma vida mais congruente, se inscreve no canal, me acompanha nas outras mídias sociais. Um grande abraço e até mais!